Interior de São Paulo, 1975. A estrada de terra que ligava Álvares Machado a Presidente Prudente estava seca e empoeirada sob o sol forte da tarde. Um carro velho, um Chevrolet Opala branco, já com algumas amassados e a pintura desbotada, seguia lentamente pela estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Dentro do carro, dois homens conversavam animadamente. Edilson Rodrigues de Souza, conhecido como Milionário, dirigia com uma mão no volante e a outra segurando um cigarro. Ao seu lado, José Aparecido Rodrigues, o José Rico, folheava um mapa rodoviário já bastante surrado. Milio, pela 10ª vez, eu acho que a gente passou o trevo, disse José Rico com um meio sorriso. Não passou nada. Eu conheço essa estrada de olhos fechados. Nasci aqui, lembra? Nascer aqui não te dá superpoder de GPS, mano. Os dois riram. Milionário tinha 29 anos, José Rico tinha 32. A dupla havia acabado de gravar seu terceiro disco, que começava a tocar em rádios do interior paulista. Não eram famosos ainda, mas começavam a ser reconhecidos em algumas cidades. O suficiente para conseguir shows pagos, o suficiente para sonhar com algo maior. Mas naquela tarde, não estavam indo para nenhum show. Estavam voltando para a casa de verdade. A casa onde Milionário cresceu, onde sua mãe, Dona Sebastiana, ainda morava sozinha desde que o pai havia falecido 5 anos antes. Faz quanto tempo que você não vem aqui? Perguntou José Rico. Uns 8 meses. Desde que a gente começou a fazer turnê no Paraná. Mas eu ligo para minha mãe toda semana. Ela sempre pergunta quando eu vou visitar. E você sempre diz, semana que vem, né? Milionário sorriu constrangido. É, mas dessa vez eu vim de verdade. Chegaram à pequena propriedade rural por volta das 16 horas. Era uma casa simples de madeira, com varanda na frente, cercada por um quintal com galinhas, um pé de manga e algumas hortaliças plantadas. Dona Sebastiana, uma senhora de 62 anos, cabelos grisalhos presos em coque, avental surrado, estava regando as plantas quando viu o carro se aproximar. Seus olhos se iluminaram. Largou o regador e correu, na velocidade que suas pernas cansadas permitiam, em direção ao portão. Edilson, meu filho! Gritou com a voz embargada. Milionário mal teve tempo de sair do carro antes de ser envolvido em um abraço apertado. Dona Sebastiana era baixinha, mal chegava ao ombro do filho, mas o abraço tinha a força de anos de saudade acumulada. Oi, mãe, eu tô aqui, disse Milionário, a voz também embargada. José Rico assistia à cena com um sorriso emocionado. Ele tinha perdido a mãe ainda jovem e sempre sentia uma pontada de saudade quando via a relação de Milionário com Dona Sebastiana. Dona Sebastiana, a senhora tá linda como sempre, disse José Rico, abraçando-a também. Itache? Ah, José, você é muito mentiroso. Mas entra. Vocês devem estar cansados dessa viagem. Entraram na casa. O cheiro de café fresco e bolo de fubá ainda quente invadiu as narinas de Milionário, trazendo uma enxurrada de memórias da infância. Mãe, a senhora não precisava fazer tudo isso. Claro que precisava. Meu filho volta depois de meses e eu não vou receber direito. Senta aí. A mesa da cozinha estava posta com simplicidade. Toalha de plástico florido, pratos desemparelhados, mas tudo limpo e arrumado com carinho. Dona Sebastiana serviu café, bolo de fubá, pão de queijo feito por ela mesma. Mãe, como tá a vida aqui? Tá precisando de alguma coisa? Perguntou o Milionário enquanto comia. Ah, meu filho, eu tô bem. A aposentadoria dá pro básico. E eu vendo umas hortaliças ali pro seu Joaquim, o dono do mercadinho. Não é muito, mas ajuda. Milionário franziu a testa. Mãe, eu mando dinheiro todo mês. A senhora não precisa ficar vendendo verdura. Eu sei, filho, e eu agradeço, mas eu gosto de trabalhar. Senão eu fico aqui ociosa pensando besteira. E além do mais, o dinheiro que você manda eu guardo. Guarda pra quê? É pra senhora usar.
Eu guardo porque um dia você pode precisar. Essa vida de cantor é incerta. Hoje tem, amanhã não tem. José Rico observava a conversa em silêncio, admirado. Mesmo com a dupla começando a fazer sucesso, Dona Sebastiana continuava com a mesma mentalidade de sobrevivência, de poupar para os dias difíceis. Era a mentalidade de quem passou a vida inteira na pobreza e sabia que o destino pode mudar a qualquer momento. Após o café, Milionário pediu para ver a casa. Tudo estava exatamente como ele lembrava. Os móveis velhos, mas bem cuidados, as cortinas remendadas, o chão de tábua rangendo sob os pés. No quarto que foi dele quando criança, a cama estreita ainda estava lá, coberta com uma colcha de retalhos feita pela mãe. Ele sentou-se na cama e passou a mão pelo tecido da colcha, lembrando das noites em que dormia ali, sonhando em ser cantor. Imaginando um dia ter uma viola de verdade em vez de um pedaço de madeira com fios de varal simulando cordas. "Você está chorando?" perguntou José Rico parado na porta. "Não, é poeira", mentiu o milionário, limpando rapidamente os olhos. José Rico entrou e sentou-se ao lado do amigo. "Sabe, Milho, tem um versículo na Bíblia que diz: 'Não se esqueça de onde você veio.' E olhando você aqui, eu vejo que você nunca esqueceu. E como eu ia esquecer, Zé? Essa casa me criou, essa pobreza me formou, essa simplicidade me ensinou o que realmente importa. Eu posso ter carro, posso gravar disco, posso cantar em rádio, mas eu nunca vou deixar de ser o Edilson, filho da Sebastiana, que dormia nessa cama e sonhava com um futuro melhor." Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então, José Rico disse: "A gente precisa fazer um juramento, Milho." "Que juramento?" "Que não importa o quanto a gente cresça, o quanto a gente fique famoso, a gente nunca vai esquecer de onde veio e nunca vai deixar de ser humilde." Milionário estendeu a mão. "Eu juro." José Rico apertou a mão do parceiro. "Eu também." E naquele quarto simples, naquela casa de madeira no interior de São Paulo, sem plateia, sem câmeras, sem holofotes, dois homens fizeram um pacto que os definiria pelo resto de suas vidas. 3 anos depois daquela visita, tudo havia mudado para Milionário e José Rico. O disco Estrada da Vida estourou nas rádios de todo o Brasil. A música título se tornou um hino nacional, tocando em todos os cantos, de bares de beira de estrada a programas de TV. A dupla, que antes tocava em circos e festas de peão, agora se apresentava em grandes ginásios lotados. O dinheiro começou a entrar. Não eram milionários como o nome artístico sugeria, mas viviam confortavelmente pela primeira vez na vida. José Rico comprou uma casa modesta em Goiânia. Milionário comprou uma em Presidente Prudente, mas não para ele, para a mãe. Insistiu que Dona Sebastiana deixasse a casinha de madeira e fosse morar em um lugar mais confortável. "Mãe, olha essa casa. 3 quartos, banheiro dentro de casa, quintal grande para a senhora plantar suas verduras. É perfeita para a senhora." Dona Sebastiana olhava tudo com os olhos arregalados, incrédula. "Filho, isso aqui é muito grande para mim e deve ter custado uma fortuna." "Não foi fortuna nenhuma, e não é grande, é do tamanho certo. A senhora merece isso, mãe. A senhora trabalhou a vida inteira, criou eu e meus irmãos sozinha depois que o pai morreu. Agora deixa eu cuidar da senhora." Dona Sebastiana chorou e abraçou o filho. "Eu não sei o que eu fiz para merecer um filho tão bom. A senhora me ensinou a ser gente, mãe. Isso que a senhora fez." Mas mesmo com a casa nova, Dona Sebastiana não mudou em nada. Continuava acordando cedo, cuidando das plantas, cozinhando suas próprias refeições. Quando o milionário a visitava e a via limpando o chão, ficava bravo. "Mãe, eu posso contratar alguém para fazer isso. E eu vou ficar fazendo o quê? Eu tenho saúde, tenho disposição. Deixa eu trabalhar." E Milionário, sabendo que era teimosia de mãe, desistia de argumentar. Naquela mesma época, algo aconteceu que testou os valores da dupla.
Eles foram convidados para participar de um programa de TV em São Paulo, um dos maiores da época. Era uma oportunidade enorme de exposição nacional. Chegaram ao estúdio da TV Globo, em Perdizes, e foram recebidos pela produção com pompa e circunstância. Camarim privativo, maquiagem profissional, equipe à disposição. Tudo muito diferente dos shows em circos e ginásios do interior. Enquanto esperavam sua vez de entrar no palco, um dos produtores do programa se aproximou. Pessoal, vocês vão entrar daqui a 15 minutos. Só um detalhe. A gente preparou uma roupa mais adequada para a TV. Terno, gravata, sapato social. Vocês vão ficar impecáveis. Milionário e José Rico se entreolharam. Eles sempre usavam calça jeans, camisa simples e bota. Era o jeito deles. Era autêntico. Com todo respeito, disse Milionário, educado, mas firme, mas a gente vai cantar com a roupa que a gente sempre usa. O produtor franziu a testa. Mas vocês vão aparecer na televisão nacional. Tem que estar apresentáveis. A gente está apresentável, respondeu José Rico. A gente só não tá de terno. E a gente não vai usar terno porque não é quem a gente é. A gente canta pro povo simples, e o povo simples não usa terno. Mas... Desculpa, moço, interrompeu o Milionário. E ou a gente entra do jeito que a gente é, ou a gente não entra. O produtor, percebendo que não havia negociação possível, cedeu. Tudo bem, entrem como vocês quiserem. E assim, Milionário e José Rico subiram ao palco daquele programa de TV nacional, vestidos com jeans, camisa simples e bota. E o público amou, porque viu autenticidade. Viu homens que não estavam tentando ser o que não eram. Após o programa, nos bastidores, o apresentador, um dos maiores nomes da TV brasileira na época, o chamou para uma conversa. Vocês sabem que causaram, né? Causamos o quê? Perguntou o Milionário preocupado. Causaram um alvoroço na produção. Mas vocês estavam certos. Foi a apresentação mais autêntica que esse programa já teve. Vocês não tentaram ser o que não são, e isso é raro nesse meio. José Rico sorriu. A gente aprendeu desde cedo que a gente só pode ser a gente mesmo. E se isso não for bom o suficiente, então a gente não serve para esse mundo. O apresentador estendeu a mão. Vocês servem sim, e muito. Continuem assim. Milionário e José Rico estavam no auge. Discos de ouro, turnês por todo o Brasil, reconhecimento nacional. Mas nem tudo era glamour. A vida na estrada era dura. Ônibus velhos, hotéis baratos, refeições rápidas, noites mal dormidas. Certa vez, após um show em uma pequena cidade do interior da Bahia, a dupla e a banda estavam exaustos. O show havia sido em um ginásio improvisado, sem estrutura adequada, mas com uma plateia apaixonada que cantou cada música com eles. Eram quase 2 da manhã quando terminaram de desmontar os equipamentos. O ônibus da turnê estava estacionado do lado de fora, pronto para seguir viagem para a próxima cidade. Vamos nessa, pessoal. Ainda temos 4 horas de estrada, disse o empresário, apressando a equipe. Mas quando estavam prestes a entrar no ônibus, Milionário ouviu uma voz fraca chamando: Seu milionário, seu milionário. Ele se virou e viu um senhor de uns 70 anos, magro, curvado, apoiado em uma bengala improvisada. Usava roupas remendadas e um chapéu de palha velho. Oi, senhor, em que eu posso ajudar? Eu só queria agradecer pelo show. Faz 40 anos que eu ouço música sertaneja e hoje foi a primeira vez que eu vi um show ao vivo. Milionário sentiu um aperto no coração. O senhor gostou? Gostei. Meu filho, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu chorei em cada música, porque vocês cantam a minha vida. Cantam o sofrimento, a luta, a saudade. Vocês cantam o que eu sinto, mas não sei dizer. O senhor começou a chorar. Milionário se aproximou e segurou seu ombro. Como é o nome do senhor? Antônio. Antônio Ferreira. Seu Antônio, o senhor mora aqui? Moro, numa casinha ali no fim da cidade. Sozinho desde que minha esposa faleceu. E o senhor veio a pé até aqui? Vim.
Não tenho carro, não tenho dinheiro para ônibus. Mas eu quis vir, mesmo que fosse andando. Milionário olhou para José Rico, que também estava visivelmente emocionado. Então, tomou uma decisão. Seu Antônio, o senhor vai com a gente. Como assim? A gente vai te levar em casa. Você não vai voltar andando a essa hora. Mas vocês têm viagem. A viagem pode esperar 10 minutos. Milionário chamou o motorista do ônibus e pediu que levasse seu Antônio até em casa. O senhor, constrangido mas grato, entrou no ônibus da dupla, aquele mesmo ônibus que levava os artistas famosos, e foi levado até sua humilde casa nos arredores da cidade. Quando chegaram, seu Antônio desceu e se virou para agradecer, mas as palavras não saíam. Apenas chorava. Milionário desceu também e abraçou o senhor. Obrigado por gostar da nossa música, seu Antônio. É por pessoas como o senhor que a gente canta. E antes de o senhor poder responder, Milionário voltou para o ônibus e seguiram viagem. Ninguém na imprensa soube daquele gesto. Nenhuma câmera registrou, nenhum jornal noticiou. Foi apenas um ato de humanidade, feito longe dos holofotes, motivado unicamente pela empatia e pelo respeito ao próximo. A dupla estava gravando um novo disco em um estúdio em São Paulo. A sessão estava marcada para começar às 14h, mas como sempre, Milionário e José Rico chegaram mais cedo, por volta das 13h. Enquanto esperavam a equipe técnica finalizar os ajustes, ficaram conversando na recepção do estúdio. Foi quando viram um jovem de uns 17 anos, magro, tímido, carregando um violão surrado nas costas. Ele entrou no estúdio e se aproximou da recepcionista. Boa tarde, eu vim entregar esse violão para o seu Jorge, o técnico de som. Deixa aqui que eu entrego para ele. Não, eu preciso falar com ele. É sobre o concerto. A recepcionista, sem paciência, respondeu rispidamente. Ele está ocupado. Deixa aí e ele te liga depois. O garoto insistiu. Mas eu preciso saber quanto vai custar. Eu já disse que ele está ocupado. Ou deixa ou vai embora. O garoto, constrangido, estava prestes a sair quando o milionário se levantou e chamou. Ei, rapaz, vem cá. O jovem se aproximou, tímido. Qual o problema? É que meu violão quebrou uma das cordas e empenou um pouco. O seu Jorge conserta, mas eu preciso saber o preço porque eu não tenho muito dinheiro. Você toca? Toco. Ou pelo menos tento. Eu estou aprendendo. Posso ver? O garoto entregou o violão. Era velho, gasto, mas bem cuidado. Milionário dedilhou algumas notas. Tá bom esse violão. Só precisa de uns ajustes mesmo. Você toca onde? Eu não toco em lugar nenhum ainda. Mas eu quero aprender direitinho para um dia tocar em festas, sabe? Ganhar um dinheiro. Como você se chama? Ricardo. Ricardo, você vai fazer o seguinte, vai deixar esse violão aqui. O concerto é por nossa conta. O garoto arregalou os olhos. Por conta de vocês. Mas... Sem mas. E quando o violão ficar pronto, a recepcionista vai te ligar. Deixa teu telefone aí. Eu não tenho telefone, mas eu posso deixar o endereço e eu volto para buscar. Então deixa o endereço. E mais uma coisa, Ricardo. Não desiste. Se você gosta de música, continua praticando. Eu também comecei assim, com um violão velho e muita vontade. Ricardo, emocionado, agradeceu e saiu. Milionário voltou para o sofá onde José Rico estava. Você não para, né? Disse José Rico sorrindo. O quê? De ajudar, de ser gente boa. Ah, Zé, é só um concerto de violão. Não é só um concerto. É uma esperança. Aquele menino vai sair daqui achando que ainda existe gente boa no mundo. E vai tocar aquele violão com o dobro do amor. Milionário acendeu um cigarro e deu de ombros. A gente só fez o que era certo. 3 anos depois, em 1986, Milionário e José Rico estavam em um festival de música sertaneja em Goiânia. Durante o intervalo entre as apresentações, um jovem se aproximou deles. Era Ricardo, agora com 20 anos, mais confiante, segurando um violão novo. Seu Milionário, seu José Rico, vocês lembram de mim? Os dois olharam sem reconhecer imediatamente.
Eu sou o Ricardo, do estúdio em São Paulo, em 83. Vocês pagaram o concerto do meu violão. A memória voltou. Ricardo, claro. Como você tá, rapaz? Eu tô bem. E eu vim agradecer. Vocês não sabem o que aquele gesto significou para mim. Eu estava quase desistindo da música, achando que era coisa de gente rica. Mas vocês me mostraram que não. Mostraram que gente simples também pode sonhar. Hoje eu toco em festas, ganho minha vida com isso. E tudo começou com aquele concerto que vocês pagaram. Milionário e José Rico ficaram emocionados. Abraçaram o rapaz. A gente não fez nada demais, Ricardo. Você que teve talento e persistência. Fizeram sim. Vocês me deram dignidade quando ninguém mais estava nem aí. E eu nunca vou esquecer disso. Aquele encontro marcou profundamente a dupla, porque confirmou algo que eles sempre acreditaram. Pequenos gestos podem mudar vidas. E a verdadeira grandeza não está em ser admirado por multidões, mas em fazer diferença na vida de uma pessoa. Milionário e José Rico estavam no auge absoluto. Programas de TV disputavam a presença deles, discos vendiam milhões, shows lotavam em questão de horas. O dinheiro estava entrando como nunca. Foi nesse momento que começaram a aparecer as tentações. Empresários oferecendo contratos milionários em troca de exclusividade. Marcas querendo associar seus produtos à imagem da dupla. Convites para festas em mansões, eventos de gala, círculos de elite. E foi exatamente nesse momento que Milionário e José Rico mostraram do que eram feitos. Em uma reunião com o empresário, várias propostas estavam sobre a mesa. Uma delas era particularmente tentadora. Um contrato de exclusividade com uma grande gravadora, que pagaria o dobro do que ganhavam atualmente. Mas, em troca, a dupla teria que mudar o estilo musical. Menos música raiz, mais música pop sertaneja, mais apelo comercial. O empresário estava empolgado. Pessoal, isso aqui é oportunidade de ouro. Vocês vão ficar ricos de verdade. Milionário e José Rico se entreolharam. Então Milionário disse, a gente não quer. O empresário piscou, confuso. Como assim não querem? A gente não quer mudar nosso estilo. A gente canta música raiz. A gente canta a vida do povo simples. Se a gente mudar isso, a gente deixa de ser a gente. Mas é o dobro do dinheiro. José Rico interveio. A gente não tá nessa pelo dinheiro. A gente tá nessa pela música. E a gente não vai trair nossa essência por mais zeros no contrato. Vocês estão loucos. Isso é carreira, é sucesso. É traição, disse Milionário firme. Traição ao nosso público, às nossas raízes, a tudo que a gente acredita. Então não. Obrigado. O empresário não conseguia acreditar. Tentou argumentar por mais meia hora, mas a dupla foi irredutível. Recusaram o contrato milionário e continuaram fazendo exatamente o que sempre fizeram. Música sertaneja raiz, autêntica, verdadeira. Essa decisão teve custo financeiro. Ganharam menos dinheiro do que poderiam ter ganho, mas ganharam algo que dinheiro nenhum compra: respeito e credibilidade duradouros. Anos 90. Mesmo com o surgimento de novas duplas sertanejas, mais jovens, mais comerciais, Milionário e José Rico continuavam relevantes, porque tinham algo que as novas gerações ainda não tinham: autenticidade. Foi nessa época que começaram a usar sua influência para causas sociais, sem alarde, sem buscar publicidade. Faziam shows beneficentes em asilos, orfanatos, hospitais, doavam parte da renda de shows para instituições de caridade. Certa vez, após um show em Ribeirão Preto, foram visitar um abrigo de crianças carentes que a produção local havia mencionado. Chegaram sem aviso prévio, sem equipe de imprensa, sem fotógrafos. As crianças, a maioria com menos de 10 anos, ficaram encantadas com a visita. Milionário e José Rico passaram a tarde toda ali, conversando, brincando, tocando violão, ensinando músicas. Uma menina de 7 anos, chamada Júlia, se aproximou timidamente de Milionário. Tio, você é famoso? Sou um pouquinho, sim. E você tem muito dinheiro?
Tenho o suficiente para viver. Então por que você veio aqui? Gente famosa não vem em lugar pobre. Milionário se ajoelhou para ficar na altura da menina. Júlia, ser famoso não me faz melhor que você. E ter dinheiro não me faz mais importante. A gente é tudo igual. A única diferença é que eu tive sorte de conseguir cantar profissionalmente. Mas no fundo, eu sou igual a você. Igual? Igual. Eu também nasci pobre. Também passei dificuldade. Também dormi sem jantar algumas vezes. A única coisa que mudou foi que eu tive oportunidade. E eu vim aqui porque eu quero que você saiba que você também pode ter oportunidades. Se você estudar, se esforçar, sonhar, você pode ser o que quiser. A menina abraçou o milionário e chorou. E ele chorou também. Quando saíram do abrigo, já era noite. José Rico olhou para o parceiro e disse: Sabe, Milho, a gente nunca vai estar na lista dos homens mais ricos do Brasil. A gente nunca vai ter mansão, jatinho, essas coisas. E daí? E daí que eu não me importo. Porque a gente tem algo que dinheiro não compra. A gente dorme de consciência tranquila toda noite. A gente olha no espelho e gosta do que vê. A gente sabe que não traiu ninguém, não pisou em ninguém, não deixou de ser quem é. Milionário colocou a mão no ombro do amigo. E isso vale mais que qualquer fortuna, Zé. José Rico faleceu em 2011. Milionário ficou arrasado, não apenas pela perda do parceiro musical, mas pela perda do irmão de alma, do companheiro de estrada, do amigo de toda uma vida. No velório, milhares de pessoas compareceram. Artistas famosos, políticos, empresários. Mas o que mais marcou foram as pessoas simples que apareceram. Um caminhoneiro que dirigiu 800 quilômetros para se despedir. Uma senhora que levou flores do próprio jardim. Um menino de 12 anos que tocou uma música da dupla no violão em homenagem. E todos tinham a mesma história, de como Milionário e José Rico haviam, em algum momento, feito diferença em suas vidas. Um gesto pequeno, uma palavra de incentivo, uma ajuda discreta. Milionário percebeu naquele momento que o verdadeiro legado deles não estava nos discos vendidos ou nos shows lotados. Estava nas vidas tocadas, nas pessoas que eles ajudaram, no exemplo de humildade que deixaram. Milionário continuou cantando até não conseguir mais. Mesmo viúvo da dupla, manteve viva a memória de José Rico, cantando as músicas que fizeram juntos, contando histórias da estrada, sempre com carinho e respeito. E quando perguntavam a ele qual era o segredo para terem permanecido humildes mesmo com todo o sucesso, ele respondia: Não tem segredo. A gente só nunca esqueceu de onde veio. A gente nunca achou que era melhor que ninguém só porque aparecia na TV. A gente sempre soube que o sucesso é passageiro, mas o caráter é eterno, e a gente escolheu construir caráter. Milionário faleceu em 2023, aos 76 anos. Em seu velório, assim como no de José Rico, milhares de pessoas compareceram. E, novamente, o que mais marcou foram as histórias. Histórias de gestos silenciosos, de ajudas anônimas, de humildade genuína, de dois homens que, mesmo no topo, nunca deixaram de ser gente como a gente. Hoje, quando ouvimos as músicas de Milionário e José Rico, não estamos apenas ouvindo melodias bonitas, estamos ouvindo o legado de dois homens que provaram que é possível ser bem-sucedido sem perder a essência. Que é possível ser famoso sem ser arrogante. Que é possível ter dinheiro sem esquecer da simplicidade. A verdadeira grandeza deles não estava na voz, embora fosse maravilhosa, estava no coração. E esse é o tipo de grandeza que não morre, que atravessa gerações, que inspira pessoas até hoje. Porque no fim, não importa quantos discos você vendeu ou quantos shows você lotou. O que importa é quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ajudou, quanto amor você espalhou pelo caminho. E nisso, Milionário e José Rico foram verdadeiros gigantes, gigantes de coração humilde,